Boa noite, queridos. Estamos aqui nessa noite, é uma quarta-feira. Devido à situação que você já sabe, hoje seria uma noite de culto de oração, de estudo da palavra, né? Culto de doutrina. Mas nós estamos aqui para levar uma palavra, um estudo da palavra para a sua vida, para o seu coração. E eu quero conclamar todos os membros da IDPB Parque 10 para estar participando conosco, para estar ouvindo essa live, esse estudo. E você também, que não é da IDPB Parque 10, e a todos os membros da IDPB Parque 10. Ao final dessa live nós estaremos orando. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, você pode fazer o seu pedido. E ao final de tudo, nós estaremos orando por cada pedido, abençoando sua vida, intercedendo e clamando. Eu quero iniciar orando e daqui a pouco a gente vai ouvir um louvor que venha trazer bálsamo, refrigério ao seu coração. Pai querido, nós te louvamos por esse momento, por essa oportunidade que temos, esse recurso que temos para louvar o teu nome, para compartilhar com outras pessoas da tua palavra e ajudá-las nesse momento tão difícil. Que a tua graça e o teu favor seja conosco, abençoando a ministração da tua palavra, o estudo que vai ser feito nessa noite, e que teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos abençoar e levar, Senhor Deus, a palavra em cada coração, em cada pessoa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir um louvor, e você pode compartilhar junto com a gente, cantar junto com a gente. Queridos, eu gostaria de compartilhar hoje, nesses poucos minutos que vamos estar juntos, eu gostaria de falar sobre unidade. O momento que nós estamos passando no nosso país, na questão política, na questão financeira, econômica e até social, eu acredito que é a ferramenta mais necessária, mais importante para nós vencermos o inimigo comum, ou vencer qualquer inimigo. E essa palavra é unidade. A unidade, ela tem um poder tão quanto poderoso da oração. Às vezes nós oramos muito, buscamos muito a oração, enfatizamos muito o poder da oração. Mas a unidade, ela também tem um poder poderoso. É tão poderoso que Jesus falou muito sobre unidade. Jesus pregou sobre unidade. Inclusive, ele fala sobre casa dividida. Que a casa dividida, ela está fadada ao fracasso. Ela é uma arma contra si mesmo. Jesus falou também que ele e o Pai eram um. Ou seja, estavam em sintonia, estavam em unidade, estavam em total harmonia, porque eles tinham um propósito comum. O Pai e o Filho tinham um propósito comum, de que era salvar a humanidade, né? Então, nessa noite eu quero falar sobre a unidade, o poder da unidade. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que a unidade, aonde há unidade, há a manifestação do poder de Deus. Deus se move, Deus se manifesta, Deus age através de um ambiente de unidade.
E nós podemos ver que nesse ambiente de unidade, há manifestações da glória de Deus. E eu gostaria de citar para você, em Atos capítulo 1, verso 14, diz que eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. O ambiente era um. Jesus havia ressuscitado e tinha sido assunto aos céus. Mas os de seus discípulos perseveraram em harmonia, em unidade, em propósito. Eles estavam juntos não só fisicamente, mas eles estavam juntos porque havia uma promessa de Deus. Porque havia uma promessa de Deus para que eles ficassem juntos, ficassem em Jerusalém, para que eles recebessem do alto o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, como o Espírito Santo ali se manifestou, né? Eles estavam em oração, perseveravam unânime em oração, mas a oração redundou em unidade deles. Eles estavam juntos num só propósito, numa só visão, esperando a mesma promessa. Com certeza, muitos deles queriam resolver alguma situação na sua casa, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe se lamentar por alguma coisa, mas eles disseram não. Nós estamos esperando a promessa do Pai, a promessa de Jesus. E Ele disse para que ficássemos em Jerusalém. E eles ficaram. Eles oraram, abriram mão dos seus direitos, abriram mão dos seus desejos e ficaram em unidade. E nessa unidade houve a manifestação da glória de Deus. Qual foi? O batismo com o Espírito Santo. Enquanto eles estavam ali reunidos, lá no cenáculo, o Espírito Santo veio como língua de fogo e batizou a eles. Cada um foi batizado com o Espírito Santo, falava em outras línguas, proclamaram as verdades do Evangelho em todas as línguas daquele povo que estava ali. E a manifestação da glória de Deus. E o que a gente percebe? Que não foi só oração. Eles estavam juntos, concordemente, unanimamente. E isso redundou em benefício, isso redundou em manifestação da glória, do poder de Deus, da promessa de Deus se cumprindo na vida deles. E nós vamos ver que como resultado disso, aqui em Atos também, no capítulo 2, a partir do verso 44, a palavra de Deus diz que eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia o temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que estavam ali juntos tinham tudo em comum. A unidade fez com que no final do final desse capítulo, no versículo 47, há um resultado dessa unidade, deles estarem junto, comendo junto, orando junto, perseverando junto. No versículo 47, a palavra de Deus diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Havia salvação como resultado da unidade. A salvação se manifestava, o Senhor acrescentava e as pessoas chegavam ali se arrependendo dos seus pecados e querendo direção, querendo palavra, querendo direção, condução para o que eles deveriam fazer. Como eles poderiam se agregar ali, porque o Senhor estava acrescentando como resultado da unidade. E outro exemplo que nós podemos ver, irmão, de unidade, e que houve a manifestação, o mover do Espírito Santo, a manifestação da Shekinah, da glória de Deus, está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5, verso 2, do verso 2 ao 14, é um texto longo, mas nesses 12 versículos, tem uma palavra ali que nos chama a atenção nesses 12 versículos.
Ali Salomão estava se preparando para consagrar o templo ao Senhor. Ele havia passado 20 anos construindo o templo do Senhor, o templo chamado Templo de Salomão, com toda a sua pompa, com todo o seu brilho, com todo o seu glamour. Era algo maravilhoso e o povo estava ali alegre. E o texto diz, do versículo 2 ao versículo 13, você vai ver que a palavra todos é comum em todos os versículos. No versículo 2 diz que todos os chefes de tribos estavam ali naquele local. No versículo 3 diz que todos os homens de Israel estavam ali para celebrar, para consagrar o templo ao Senhor. Também o versículo 4 diz que todos os anciãos de Israel estavam ali, também fazendo parte dessa consagração. No versículo diz que todos os objetos sagrados, todos os objetos que ele haviam preparado, separado para essa consagração, estavam ali também. E no verso 6 diz que toda a congregação de Israel, toda, ninguém estava fora. Reparem que em todos esses versículos existe a palavra todos e toda. No versículo 11 diz, todos os sacerdotes estavam ali. Não havia nenhum sacerdote fora. Nenhum. Todos estavam ali. Inclusive aqueles que nem era dia da escala deles. Naquela época já havia escala de sacerdote para fazer os sacrifícios. Mesmo os que estavam fora da escala, não. Eu quero participar. Eu quero estar junto. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero fazer parte dessa consagração. E no versículo 12, diz que todos os levitas, ou seja, todos os que trabalhavam no templo, todos os que estavam carregando pedra, o que estavam limpando, acendendo as luzes, fazendo pão, preparando o óleo, todos os levitas estavam ali também na consagração. E do versículo 13, que é o que chama-nos a atenção, a olhos vistos, ele diz, e todos uniformemente, ou seja, eles não estavam simplesmente juntos fisicamente, eles estavam em uniformidade, todos com o mesmo propósito, todos com a mesma visão, todos juntos, todos os utensílios, todas as pessoas, todos os líderes, todos os anciãos, todos estavam juntos. E como resultado, qual foi o resultado dessa unidade de propósito, de visão, de adoração, de consagração? O resultado é que no último versículo diz, a Shekinah de Deus encheu a casa, o templo de Deus. A Shekinah, a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Se manifestou de tal forma que a nuvem desceu e encheu aquele lugar. E as pessoas ficaram ali maravilhadas, extasiadas com o poder de Deus. Olha o poder da unidade. O poder da unidade é tão tremendo, irmão, que envolve, que une pensamento. Todos eles, com certeza, abriram mão das suas razões, abriram mão do seu direito, abriram mão até de muito daquilo que eles acreditavam ser o mais certo, ou aqueles que eles tinham como ideia absoluta, como princípio absoluto da vida deles. Mas eles abriram mão por um senso comum, por um bem maior, a consagração do templo ao Senhor. E isso, irmão, é maravilhoso. É maravilhoso ver quando em unidade nós podemos ter fruto. Você já imaginou se no Brasil todos os políticos pudessem abrir mão dos seus ideais, das suas filosofias, né? Dos seus direitos até, em prol de um bem maior, que é servir a nação, servir o povo. Já pensou se todo o povo abrisse mão também das suas ideologias? O Brasil seria
o gigante que de fato ele é em tamanho. Ele não só seria um gigante no tamanho, mas seria uma nação tão grande que estaria conduzindo toda a América do Sul, toda a América Latina, num propósito maior, numa bênção maior, né? A bênção da unidade, ela é muito importante, não só para a igreja, não só para a política, mas em tudo. Uma casa dividida, já imaginou uma casa dividida? Jesus, quando falou sobre isso, os religiosos da época estavam difamando Jesus, que ele estava expulsando os demônios pelo príncipe, em nome de Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Jesus diz: eu não sou casa dividida, eu expulso demônios pelo poder, pela autoridade do nome de Deus, pela autoridade que eu tenho no nome de Deus. Então Jesus diz: eu não sou casa dividida. Nenhuma casa dividida, ela é vencedora, ao contrário. Se existe pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, marido contra esposa, essa família é fadada ao fracasso. Essa família já está subjugada, porque ela é uma casa dividida. Mas quando a família se une, perdoando um ao outro, amando um ao outro, servindo um ao outro, essa é uma casa em unidade, que tudo que ela fizer, ela vai prosperar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele orou pela unidade da igreja. Está lá em João 17, 21. Ele disse: ó Senhor, eu não faz deles como nós somos. Faz da tua igreja como nós somos. Eu sou um contigo como tu és um comigo. Faz que também a tua igreja seja uma. Para que tudo que eles peçam, tudo que eles orem, eles possam conseguir. Para que as orações deles sejam atendidas. Paulo também falou sobre a unidade. Paulo escreveu muito sobre unidade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele disse assim: olha, digais todos a mesma coisa. Já pensou, irmão? Se numa casa, numa igreja, numa liderança, numa célula, num governo, um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz uma coisa, o outro contradiz. Paulo está dizendo: olha, vocês querem vencer? Digam todos a mesma coisa. E em 2ª carta aos Coríntios, também no capítulo 13, verso 11, ele diz: sede todos de um mesmo parecer. Vamos chegar a um consenso. O que eu preciso abrir mão para que eu possa abraçar a tua ideia. Cada um abrindo mão do seu ideal, cada um abrindo mão do seu projeto, forma um projeto único e tem um parecer único. Esse projeto, esse parecer, ele vai vencer porque está em unidade. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É melhor abrir mão do meu direito, da minha razão, por uma paz, do que eu fazer guerra e perder tudo. Quantos estão fazendo guerra, perdendo tudo? Fazendo guerra entre famílias, entre irmãos, entre líderes, entre políticos, entre estados. Nós não podemos. Essa desunidade está fadada ao fracasso. Ela está contra si mesma, é uma casa dividida. A unidade, ela resulta em muitos benefícios. O primeiro benefício da unidade é o sucesso na batalha. Nenhum quartel, nenhum exército vai para uma guerra desunido. Ao contrário, eles se reúnem, estabelecem a estratégia, quem vai na frente, quem vai atrás, quem vai com a arma, quem vai com os rádios, quem vai cuidar dos feridos. Todos eles estabelecem a unidade, estabelecem a estratégia e vão com um único propósito: vencer o inimigo. Se o exército for dividido, não, eu não sei quem é que vai cuidar dos doentes. Não, eu não quero pegar em armas.
Não, eu não gosto disso, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. Esse exército, ele já sai para a batalha vencido. Vencido, porque não está em unidade. A unidade, o resultado de uma unidade é um sucesso na batalha. O outro resultado da unidade era adicionar poder à oração. Na unidade, todo mundo orando junto, todo mundo num só propósito, orando com um só objetivo, no mesmo pensamento. Vamos orar por esta causa, vamos orar pela nação brasileira. Todo mundo orando com esse propósito, irmão, vai mudar. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 18, verso 19, ele diz: aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Aí ele diz assim: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então há poder na oração. A nossa oração é super potencializada, porque há inúmeras pessoas com um só propósito de buscar a Deus aquele resultado, de clamar a Deus por aquela misericórdia, por aquela situação, e o resultado vem, o milagre vem. O terceiro e último benefício da unidade é que ela conduz pessoas a Cristo. Nós levamos pessoas a Cristo através da unidade. Lá em Marcos, capítulo 2, no verso 3 e 5, Jesus estava numa casa. Ele fora convidado para essa casa e encheu de pessoas para visitar, para conhecer Jesus. E havia um paralítico que queria chegar perto de Jesus. Os seus amigos queriam levá-lo até Jesus, mas não podiam. Não conseguiam vencer a multidão, que era muita, para chegar naquela casa e apresentar aquele paralítico a Jesus. Sabe foi o que eles fizeram? Eles subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, pegaram a cama o leito daquele paralítico, desceram até Jesus, onde Jesus estava, eles desceram. Já imaginou se aqueles 4 não tivessem unidade? Será que aquele paralítico seria curado? Será que ele teria sido, os seus pecados seriam perdoados, como Jesus falou? Quando Jesus viu a fé daqueles 4 homens, a unidade deles, a fé deles, a determinação deles, Jesus diz: olha, levanta, os teus pecados são perdoados. E aquele homem se levantou, foi curado, aquele paralítico voltou a andar, ele foi apresentado a Jesus e ele foi curado, porque o milagre do Senhor aconteceu através de 4 pessoas que tinham o mesmo propósito, que tinham unidade de pensamento, que tinham perseverança, falaram a mesma língua, envidaram o mesmo esforço e levaram alguém até Jesus. E esse homem foi salvo e liberto. Nada pode parar quando nós estamos em uníssono no mesmo propósito. Nada pode nos impedir de alcançar o sucesso, de alcançar o nosso alvo, de alcançar o nosso propósito quando estamos em unidade. O Salmo 133 é muito comum nós lermos nas nossas igrejas, né? Lá. Ali o Senhor, né? Como é bom que os irmãos estejam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E aí, no final daquele capítulo, ele diz: ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Como é bom, irmão, estarmos unidos. Porque se há uma coisa que nós temos certeza, como resultado da unidade, da nossa unidade, de estar junto, de vestir a camisa, de alinhar-se com o irmão, com o pastor, com o nosso líder, num propósito único, há o resultado. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Nessa noite eu quero desejar a você, se una a nós em oração. A você que é da IDPB Parque 10, a você que é de outra igreja, se una a Deus, se una a nós, se una conosco nessas orações que nós vamos fazer, os pedidos de orações que foram feitos. Que você
também, além de orar, além de buscar, além de clamar, vista a camisa. Vista a camisa do seu pastor, do seu líder de célula. Ore pelo nosso presidente. Vamos estar em unidade para que o nosso país seja um país próspero, abençoado. Seja um país frutífero. Ó Deus, eu te entrego esse estudo, eu te entrego este culto, essa live, que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre a minha vida. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos quero dar uma palavra para os nossos irmãos da IDPB Parque 10. Nós estaremos produzindo outras lives daqui para domingo. Que você permaneça firme, inabalável, sabe? Não deixe que nada, nenhuma notícia venha abalar a sua fé, a sua confiança e a sua aliança. A sua aliança com Jesus não seja quebrada por notícias, qualquer que seja ela fake news, seja ela real. A sua fé está em Cristo Jesus. Nela, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Um abraço a todos vocês.